Filipenses, abre comigo a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 13. A gente vai ler 3 versículos. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vós tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E o último, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Pai bendito, Pai querido, Pai amado, primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer pelo seu povo, Pai, que venceu mais uma terça-feira, Papai, este povo seleto, esses remanescentes, Senhor, que o Senhor trouxe até aqui, Papai, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Por isso, fala conosco, Papai, fala comigo, fala com a Tua igreja, Papai, porque somos o Teu povo, somos ovelha do Teu pasto, Senhor. Que o Senhor é o nosso pastor e precisamos ser alimentados por Ti. Por isso, Papai, tira todo o nervosismo, Senhor, tira toda a pequenez, Senhor, que o Senhor vai ser se exaltado e agradecido. Aquilo que eu li, eu não percebi, Papai, que o Senhor possa trazer e revelar para a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje a gente vai dando continuidade, né? Nós estamos finalizando já, tá bom, irmãos, o livro de Filipenses. Se não me engano, volta mais 2 terças-feiras. Hoje é a lição 12. E o nosso tema é a reciprocidade do amor cristão. E dentro desse tema eu quero ver um pouco, juntamente com vocês, falar sobre contentamento, tá bom? Porque essas coisas que do versículo 10 ao versículo 13 traz pra gente, oferece pra gente. E esses versículos também, eles tratam um pouco sobre dinheiro, tratam um pouco sobre ofertas. A gente vai ver um pouco disso também. E juntamente com vocês eu quero ver se convém, se não convém, se é certo, se não é certo, ajudar financeiramente os obreiros da casa do Senhor, né? Aqueles que trabalham ativamente na obra de Deus. Eu sei que é um assunto bastante delicado falar de dinheiro dentro da igreja, porque nós sabemos que existem vários escândalos, né? Quando nós ligamos a internet por aí afora. Só que infelizmente um assunto tão abençoado, um assunto muito rico como esse tem sido manchado, tem ficado marcado por algumas pessoas aí, né, que são más influências, que têm más atitudes com relação a esse serviço. Mas hoje eu quero ver juntamente com vocês, dentro da palavra de Deus, como Paulo e a igreja de Filipos, ele trata sobre esse assunto. E eu quero também desconstruir talvez algumas fortalezas ou alguns pensamentos que a gente tem quando se fala desse assunto. Vou pedir para o Patrick colocar a primeira imagem para a gente aqui. Eu estou na frente de vocês, vai estar atrapalhando? Não? Aqui, a primeira imagem, eu coloquei uma Bíblia, uma cruz e umas moedas em cima dessa cruz. Eu me lembro que quando eu estava começando na fé assim, desde criança, sempre ia para a igreja, mas não era convertido, porque estar na igreja não significa a gente ser pessoas convertidas, né? Eu gostava de ir para a igreja porque quando eu era criança o pessoal, né, eles davam lá os lanchinhos lá na área das crianças, né? Então foi me motivando. E quando eu não conhecia muito bem a palavra de Deus, eu tinha comigo que ser crente, se eu fosse uma pessoa crente, eu seria uma pessoa rica. Tinha esse pensamento comigo, que se eu fosse crente, eu seria rico. Ledo engano. Eu não conhecia a palavra direito, malemar, eu estudava, né, não trabalhava, e eu tinha comigo que ser crente era sinônimo de riqueza. E talvez o que me ajudou a ter esse tipo de pensamento
pensamento era o neopentecostalismo, né? Aquilo que eles pregam sobre os bens materiais, pregam sobre as riquezas, pregam que Deus se manifesta por intermédio dessas coisas, através do sucesso financeiro, através da felicidade, através de ter uma boa saúde. Eu me lembro que quando eu ligava a TV para assistir, eu sempre gostei de assistir futebol, sempre gostei de assistir luta, às vezes, de vez em quando eu assistia lá a Discovery Channel, e às vezes eu colocava lá minha TV lá num canal evangélico, né, para ouvir uma palavra, para ouvir uma oração. Claro, eu tinha que ter meu copinho em cima da TV, né, do lado da TV, com água para me tomar depois da oração. E por vezes, quando eu chegava nesses canais, eu notava que o pregador, quando ele ia ler o texto, ele abria a sua Bíblia lá, e quando ele ia ler o texto, justamente ele pegava a câmera e focava bem na Bíblia do pregador. E a gente considerava para ver as marcações dele, às vezes estava lá com um canetão, às vezes estava lá com marcado de caneta, e ali ele ia ler. Só que o que me chamava a atenção, sempre quando focava na Bíblia do pregador, era a caneta dele. Porque era aquelas canetas que parecia que era de ouro, que era folhada de ouro e tal, tinha um certo brilho. Então assim, tudo que eu via, tudo que eu ouvia, tudo que eu pensava, contribuiu muito para mim crescer entendendo que ser rico, que ser crente era sinal, era sinônimo de ser rico. E só que o legal é que quando a gente vai lendo a palavra de Deus, tendo esse contato com ela, aprendendo um pouco mais dela, nós vamos ver que não é bem assim que as coisas acontecem. Por exemplo, se a gente lê uma parte lá que Paulo ele escreve basicamente assim no nosso português para a igreja de Tessalônica, tipo assim, se vocês não querem trabalhar, também não come também. Ou quando nós vamos lá pro Provérbios de Salomão me fala, vai ter com a formiga ou preguiçoso, né? Tem uma outra passagem que ele fala, sempre quando eu lembro e leio essa passagem, eu sempre falo no sotaque de baiano, que ele fala, nada contra os baianos, tá? E ele fala, como se ele estivesse escrevendo que o preguiçoso, ele diz assim, não vou sair não, tem um leão lá fora, lá me esperando, né, dá pra matar esse leão. Então assim, a Bíblia não traz pra gente esse tipo de pensamento, que bom que ela nos ensina a ser pessoas de caráter, né, homens e mulheres de caráter. Mas a gente pode notar que existem pessoas que têm fortaleza na sua mente quando elas dizem que o dinheiro é do diabo, quando elas dizem que o dinheiro é uma coisa ruim. Irmãos, o dinheiro não é uma coisa ruim. Quem não gosta de dinheiro pode fazer o que sabe que eu gosto. Tá? O dinheiro é uma coisa boa. E, na verdade, o que a palavra de Deus ela nos ensina é que o amor ao dinheiro é uma coisa ruim. Ou seja, quando a pessoa ela coloca o coração no dinheiro, quando isso vira um objetivo cego, quando isso vira uma meta cega, quando isso sufoca a palavra de Deus, aí sim o dinheiro acaba se tornando uma coisa ruim. Vou pedir para você colocar a próxima imagem. Quando Jesus ele trata sobre dinheiro, riquezas, nesse sentido, quando Jesus já pegou, quando Jesus ele fala de riquezas, nesse sentido, quando a pessoa ela coloca o coração nessas riquezas, Jesus ele, quando é um crente, ele trata disso como se fosse uma coisa problemática. Por quê? Quando Jesus ele fala de dinheiro, quando a pessoa ela coloca o dinheiro na frente de Deus, Jesus ele trata como um Deus chamado Mamon, né? Como vocês estão vendo aí, Mamon. E Mamon, Jesus ele trata ele como um senhor, trata ele como se ele fosse um Deus. É como se ele se personificasse ali e ele, como que ele quisesse ocupar o espaço daquilo que é de Deus. E praticamente Mamon é aquele Deus que pede lealdade ao coração do homem, porque o homem não trata o dinheiro como se fosse apenas um papel, o homem não trata o dinheiro como se fosse uma moeda, não trata apenas como se fosse uma coisa de troca, não trata como se fosse o próprio Deus. E Jesus compara quando se tem esse apego, essa usura com esse Deus chamado Mamon. Então assim, quando nós deixamos nos colocar o nosso coração, né, quando nós deixamos colocar a nossa confiança, o nosso descanso, né, aquela certeza e segurança do amanhã, porque nós estamos bem supridos, pode correr o risco, né, quando isso tira o lugar de Deus, de nós estarmos adorando esse Deus. Entendeu? Não estou querendo dizer que ter um bom salário, não estou querendo dizer que ganhar dinheiro, ganhar bem é uma coisa ruim. O problema que nós vemos dentro da palavra de Deus é quando o coração está posto nessas coisas.
E quando nós vamos passeando pela palavra de Deus, nós podemos observar vários homens e várias mulheres de Deus, servos e servas de Deus, que foram extremamente ricos no seu tempo e ainda assim eram servos do Senhor. Por exemplo, a gente pode olhar Abraão, a gente tem Jó, ainda mais naquela época que as riquezas elas eram contadas por gado, né? Então eles eram pessoas bem ricas, e alguns estudiosos eles acreditam que Abraão, uma curiosidade, né? Abraão e Jó, eles viveram praticamente ali na mesma época, eles eram contemporâneos. Existiam várias pessoas que eram ricas. A gente tinha José, Lídia, Esther, Davi, Salomão, José de Arimateia, vários outros homens, mulheres, servos e servas de Deus que tinham riquezas e ainda eram servos do Senhor. Então o problema não é o dinheiro em si, não é a riqueza em si, mas sim o coração das riquezas. Eu me lembro que eu vi uma entrevista do ex-jogador de futebol, vocês devem conhecer, o Kaká. Ele é um jogador, muito bom jogador, e ele era uma pessoa rica. E nessa entrevista ele estava falando dos preconceitos que acontecia com ele, por ele ser uma pessoa rica e servir Deus. E na entrevista ele falava num tom mais ou menos assim: por que é que só porque eu sou rico, só porque não tenho dinheiro eu não posso servir esse Deus? Por que Deus não pode ser o meu Deus? Por que tem que ser apenas o Deus deles, né? Falando mais ou menos nesse sentido. Então a questão do dinheiro é a avareza, porque o dinheiro em si é uma bênção. Mas é claro que também o dinheiro ele pode ser uma bênção dependendo de como que nós administramos ele. Se nós somos dominados por aquilo que nós ganhamos, aí vai se tornar uma coisa ruim. Mas se nós administramos bem, né, com uma boa consciência, aí sim é uma coisa boa. E da mesma forma que existem vários homens, vários servos de Deus que são ricos, existem várias pessoas que são pobres, que não têm onde cair morto e quer ostentar aquilo que não tem. Então, ter ou não ter não significa, não é sinal de ter ou não ter Deus. Então, o problema está sempre no coração. E agora, entrando no tema, esses versículos que nós lemos aqui, eu quero destacar do versículo 10 ao 13, ver juntamente com vocês o quanto que uma lembrança em forma de gesto, de contribuição, faz total diferença na vida das pessoas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de ganhar presente, em forma de comida. É sério. Eu fico meio constrangido assim, mas eu gosto de ganhar presente de forma de comida. É fácil de me agradar. E geralmente, quando nós ganhamos presente, é legal porque nós não ganhamos uma coisa que nós não estamos esperando, né? E geralmente quem dá um presente para nós, né, é uma pessoa que gosta da gente e não quer nada em troca, né? Não sei se são mulheres. Ou são mulheres, se der um presente, ela vai querer uma coisa em troca também. Então, fica a dica aí. Dá uma meia, senão vai querer roupa da Marisa. Brincadeira com fundo de verdade. A gente sabe que no decorrer desses estudos nós vimos que os irmãos filipenses, eles eram pessoas que eram bem generosas. E essa generosidade ela acabou se estendendo até o apóstolo Paulo, quando ele estava preso naquela prisão. Uma das coisas que nós três destacamos, eu, o pastor Afonso e a nossa irmã Carol, foi esse contraste entre a igreja de Filipos e a igreja de Corinto. Enquanto a igreja de Corinto, eles reteve as suas ofertas, reteve os seus dízimos, a sua contribuição, a igreja dos filipenses não, eles contribuíram, eles ajudaram o apóstolo Paulo, né, na missão. E quando nós voltamos um pouco na vida de Paulo, quando nós vamos para Atos no capítulo 22, nós vamos ver ele falando praticamente sobre o seu testemunho de conversão, naquela parte onde ele está se defendendo dos seus acusadores. É interessante que aquele texto vai nos mostrar que quando Paulo estava sendo julgado, justamente algumas das pessoas que haviam dado cartas para que ele pudesse ir até Damasco para levar as pessoas presas, cativas e manietadas até Jerusalém, estavam lá julgando Paulo. Então eles eram pessoas que conheciam ele, né? Eram pessoas que sabiam da sua conduta antigamente, antes dele ter o contato com Cristo. E ali Paulo expõe o seu testemunho, fala como ocorreu a sua conversão, tudo mais, e ele estava sozinho na sua primeira defesa. Quando nós vamos para Atos, no capítulo 23, do versículo 1 ao 3, Paulo ele vai dizer que ele não estava com a consciência pesada em dizer todas aquelas palavras em sua defesa, em se defender no seu testemunho. Aí ele apanha, ele chama o cara lá de parede branqueada, seu branqueado e tal, mas ele não arreda o pé.
E em alguns estudos passados, nós vimos que Paulo ele estava sofrendo por estar preso, ele estava sofrendo com aquelas cadeias. Mesmo que essa carta aos Filipenses é uma carta que tem uma tonalidade, um tom de alegria, né, um tom de felicidade, Paulo estava sofrendo com aquelas cadeias. Fora com que a pressão psicológica que ele estava sofrendo dos judaizantes que estavam se infiltrando ali nas igrejas. Então, se a gente parar e ajuntar tudo que ele passou, até o ponto dele precisar ter que apelar para César, né, por ele ser um cidadão romano, né, e as pessoas querem a cabeça dele, a gente pode ter um pouquinho da percepção de como é que foi o sofrimento dele. E o que é curioso quando se fala de sofrimento geralmente a pessoa que sofre, ela tem um sentimento de esquecimento. A pessoa ela consegue ignorar ou não consegue muitas das vezes notar as demonstrações de carinho, as demonstrações de afeto quando ela está nesse estado de sofrimento que outra pessoa está tentando dar, está tentando suprir, está tentando dar um suporte ali para ela. Então, geralmente quem sofre tem esse sentimento de esquecimento. E quando a gente para falar um pouco de sofrimento, o sofrimento tem algumas características. Já parou para ver que, não sei, já aconteceu com vocês? Você já notou que às vezes o sofrimento de uma pessoa ela parece que é frescura pra gente? Né? Já aconteceu comigo, tipo assim, ele tá sofrendo ali, ou vê alguém sofrendo, eu mesmo falo, isso é frescura, tá de graça, tá querendo chamar atenção, tá querendo fazer cena, não é nada disso. Por que é que o sofrimento de uma pessoa, né, muitas das vezes é uma coisa que é bobeira pra gente? Geralmente quem sofre tem uma coisa que é chamada de percepção individual. Independente do que a pessoa esteja sofrendo, seja por falta de dinheiro, por mulher, por homem, por falta de trabalho, essas coisas, tem uma percepção individual. E essa percepção individual que pode ser irrelevante para outro, para a pessoa que está sofrendo, na visão dela, não é. Por quê? Porque quem está sofrendo geralmente não sabe como encarar, não sabe como ir seguir em frente, não sabe como ir adiante. Então ela tem uma percepção, ela tem uma visão daquilo que ela está passando. E dependendo do que a pessoa estiver passando ali, pode gerar alguns impactos, dependendo do contexto, se a pessoa não conseguir ir adiante. Tem uma outra característica do sofrimento, que ele é multidimensional. Ou seja, às vezes o sofrimento não é apenas uma dor física, às vezes é uma dor na mente. Na semana passada o pastor Afonso ele trouxe para nós um estudo bem recheado, bem gordo, sobre ter um equilíbrio de vida ali de um cristão, e ele tratou sobre mente, estudo muito bom. E geralmente quem sofre na sua mente, a dor mental, é geralmente aqueles pensamentos de abandono. Sabe, ou às vezes a pessoa sofre por lembranças passadas, tipo, se eu pudesse voltar no tempo, eu não falaria isso, eu não faria isso, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria aproveitado um pouco mais certa parte, certo momento da minha vida. Então ela começa a sofrer nesse sentido. Existe também dentro desse sentimento multidimensional o sofrimento social. Sabe aquele sofrimento que a pessoa fala, ninguém me vê, ninguém me nota, ninguém liga para mim, ninguém me convida, ninguém me chama para nada? É aquele sentimento de exclusão. Às vezes o sofrimento é um sofrimento espiritual. O peso das acusações do inimigo, quando nós pecamos, quando nós erramos, muitas das vezes ele é terrível, ele é esmagador, aquele sentimento de acusação. Você é fraco, você não pode, você é fraca, você não deve servir a Deus, você é pecador, você é pecadora. E esses sentimentos vai nos entristecendo. Ou às vezes quando o próprio Deus, quando nós entendemos que é o próprio Deus pesando a mão nas nossas vidas, como está lá escrito no Salmo 32. O Salmo 32, o salmista vai dizer: enquanto eu não confessei o meu pecado, a sua mão pesava sobre mim de dia e de noite, ao ponto dos meus olhos quase que se envelheceram. Então, esconder o pecado é uma coisa como se estivesse corroendo ele por dentro. Ali ele entendeu que era Deus que estava pesando a mão sobre a vida dele para confessar o seu pecado. Existe uma outra característica do sofrimento, que é aquela sensação de impotência. Sabe quando todos os nossos recursos ele acabam? Não estou falando apenas financeiramente, mas sabe quando a gente tenta, quando a gente se planeja e as coisas elas não saem da forma que
nós esperamos, e às vezes a situação ela parece ser maior do que a nossa capacidade de lidar com aquilo, e a gente se sente impotente. É como se aquela situação ela começa estivesse atropelando a nossa capacidade de ir adiante. Nós nos sentimos pessoas impotentes. Então, assim, quando se fala de sofrimento, não existe uma tabela para ver qual desses sofrimentos que é pior, se é a percepção individual, se é um sofrimento social. Não existe. Quem sofre está sofrendo e é uma coisa ruim. E aqui no apóstolo Paulo, ele vai dizer algo no versículo 10 para a gente, que é a chave para nós vermos o quanto que aquela oferta que foi enviada da igreja de Filipos para ele fez total diferença na sua vida. Teve um peso espiritual na vida dele, teve um peso emocional da vida, mediante a tudo aquilo que ele havia passado desde Atos no capítulo 22. Quando nós observamos um pouco da vida de Paulo, nós sabemos que ele era uma pessoa que se importava com outras pessoas. Por exemplo, quando ele viu que Pedro estava zoando lá os gentios, ele repreendeu a Pedro, porque ele estava se importando com os gentios ali naquele momento. Nós podemos ver que ele pediu para Timóteo ele tomar água misturada com vinho por conta da sua dor estomacal ali, né? Ele falou, porque ele não ia orar por ele ali para ele se curar, não, estava pedindo para ele tomar remédio. Nós vimos também quando Epafrodito foi enviado para cuidar dele, tanto a igreja como o apóstolo Paulo se importaram com ele, porque ele foi uma pessoa que quase morreu, sofreu muito ao ser enviado para cuidar dele. Então nós vamos ver que ele era uma pessoa que se preocupava muito com os outros, ao ponto de, quando ele queria pregar a mensagem, pregar o evangelho, ele era uma pessoa tão culta, que ele sabia como entrar e como sair de qualquer situação, ele sabia como se adaptar ali naquelas diferentes culturas para poder expor o evangelho, porque ele se preocupava com a salvação dos outros. Mas agora ele estava num momento que ele precisava de cuidado, ele estava num momento que ele precisava de atenção. Mesmo que ele estava cuidando das igrejas por intermédio das cartas ali que ele escrevia, que ele usava as pessoas para enviar, ele precisava de cuidado. Vou pedir para o Patrick colocar a próxima imagem para a gente também. Nesse momento, aqui quando eu falei de sofrimento, esqueci de passar essa imagem. Aqui está um rapaz aqui, é um jovem, parece uma beira de uma represa, com uma árvore que nem parece montar, está ventando tanto que ele está levantando os galhos aqui da árvore. Então ele estava sofrendo ali nesse momento, um momento de solidão ali. E a próxima imagem para a gente, Patrick. Nesse momento da vida do apóstolo Paulo, ele havia entendido que se ele morresse, para ele ali seria lucro. Ele havia entendido que se ele ficasse vivo, ele continuaria produzindo frutos para Deus, de qualquer maneira, de ambos os lados ele estaria servindo o Senhor. Para ele morrer era lucro e viver era Cristo. Em determinada situação ele havia escrito que estava crucificado com Cristo. E aqui em Filipenses nós vimos que ele disse que não que ele já tivesse alcançado a sua salvação, mas ele prosseguia para o alvo. Nesse momento, na altura da vida dele, não existia nada que pudesse fazer com que ele perdesse a esperança da sua salvação, que estava guardado em Jesus Cristo, a sua salvação eterna. Mas a sua vida externa, como é que fica? Porque muitos homens e muitas mulheres de Deus têm a esperança na sua salvação. Entende que quando partir daqui, quando for para a glória, vai com Cristo, tem essa plena certeza. Mas enquanto isso não acontece, os homens e mulheres de Deus também precisam de cuidado. Eu sempre digo que nós precisamos ter Jesus para nós termos a nossa vida eterna. Nós precisamos ter o Espírito Santo para trabalhar na nossa vida interna. E nós precisamos das pessoas para cuidar da nossa vida externa. O que eu estou querendo dizer com isso é que quando chega no versículo 10, olha o que Paulo diz: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Notem comigo aqui, nesse versículo 10, que ele não está, que ele diz assim, muito me regozijei, me alegrei, fiquei feliz no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Ele não está feliz
porque ele recebeu as ofertas do Filipenses. Quando ele está falando isso, ele está falando das ofertas que chegou até ele, mas ele não está falando que ele está feliz porque ele recebeu o valor, ele não está falando que ele está feliz porque ele recebeu a quantia ali, a moeda. Ele está feliz porque, mediante ao seu estado de prisão, a igreja dos Filipos se lembrou dele e ajudou ele, sustentando ele quando ele mais precisava. Algo que é interessante também da vida dele, que mesmo que nessa parte da sua vida ele foi sustentado, ele era uma pessoa que ele tinha uma profissão. Alguém sabe qual que é a profissão de Paulo? Tirando do Danilo? O Danilo está estudando. Curtidor? Não. Consultor de tempos. Curtidor é o Simão Curtidor. Então assim, ele era uma pessoa culta, uma pessoa estudava e trabalhava na obra, e no caso aqui, ele estava precisando de dinheiro porque ele estava impossibilitado de trabalhar, ele estava preso e ele necessitava de recursos. Mas enquanto ele estava fora, quando ele não estava na prisão, nós vimos pelas suas cartas que ele trabalhava para que não pudesse, para que os seus custos ali não viesse pesar nos irmãos, né? Vamos supor, se ele está na casa de alguém, ele trabalhava para contribuir, né, com relação ao seu sustento. Pode colocar a próxima imagem para a gente, Patrick? E é justamente essa mentalidade que nós precisamos ter com relação a receber qualquer valor dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, seja uma ajuda de custo, seja receber um salário. Um cristão que recebe dinheiro da igreja precisa ter a mentalidade de Cristo. Para quê? Para que não venha se enrolar, para que não venha se escandalizar, essas coisas. Para que não venha se escandalizar, na verdade, com uma coisa que é lícita dentro da palavra de Deus, para que essa coisa não venha se tornar uma coisa ruim, uma coisa escandalosa. Talvez seja por isso o porquê muitas pessoas não gostam de falar de igreja, não gostam de falar de dinheiro, não gostam de atrelar a igreja com dinheiro, né? Talvez seja por isso que muitas pessoas não gostam de vir para a casa do Senhor, né? Porque existem várias pessoas que abusam desse poder, abusam dessa liberdade, vamos dizer assim. E aos que não têm uma profissão e realmente vivem da obra de Deus, eles sim, dentro da palavra de Deus, devem ser assalariados pela igreja que eles congregam. Mas qual que é o valor que a pessoa precisa receber dentro da igreja? O valor precisa ser o suficiente para ele sobreviver, precisa ser o suficiente para pagar as suas contas, precisa ser o suficiente para alimentar a sua família e o suficiente para ele poder ter um lazer. Porque geralmente uma pessoa que é assalariada dentro da igreja é uma pessoa que vai trabalhar ativamente dentro da obra de Deus. Então vamos supor, vai precisar da pessoa 3 horas da manhã, a pessoa tem que estar lá. Não porque está sendo paga, mas porque vive da obra de Deus. Então assim, tem pregadores que são assalariados, né, mas para completar a renda, vende camisetas, vende coisas caseiras ali, né, vende pão, vende bolo, essas coisas para poder completar a renda. Ou não recebem salários, né, e não escolhem recorrer a esse direito, né, e pregam a palavra de Deus de graça. Às vezes pede apenas uma ajuda de custo, uma gasolina, né, às vezes uma estadia, mas vende suas coisas por fora para poder se manter, né? E dentro desse grupo estão muitos pastores, estão muitos missionários e estão os líderes da igreja. No caso, por exemplo, a nossa igreja, nós fazemos cantinas, né, para arrecadar os fundos, né, para levantar dinheiro, porque nós sabemos que é para a obra. Festa das crianças, cruzada evangelística, né, festa no final de ano, todas essas coisas. E para a obra ser feita, não tem como, né? Ela precisa de grana, precisa de dinheiro. Só que tem que ser o dinheiro ganhado justamente como nós fazemos aqui por graça. E é claro que existem pessoas que discordam dentro desse pensamento, que eu também respeito, né, porque existem muitos escândalos por aí, mas se nós olharmos dentro da palavra de Deus, nós temos vários textos que mostram que o digno é o trabalhador, digno é o obreiro do seu salário, tá bom? Tem vários textos aqui, eu separei alguns, mas eu não vou trazer por conta do tempo, mas depois se vocês quiserem, posso mostrar.
entenda que quando eu estou falando de dinheiro aqui dentro da igreja, eu não estou falando de pessoas que abusam, não estou falando de falsos profetas, falsos mestres, pessoas que extorquem as ovelhas. Estou falando de pessoas que trabalham para Deus, vivem para Deus e vivem para a obra. É lícito eles sim ganhar, serem sustentados pela obra. E aqui o apóstolo Paulo, o que ele entendeu com isso, com aquelas dádivas, com aqueles recursos que ele recebeu, que eram providências de Deus para a sua vida. E é por isso que o foco dele, quando ele recebe aquelas ofertas, era Deus e não era o dinheiro. Por isso que ele se alegrou, por isso que ele se regozijou no Senhor por ser lembrado pela igreja nessa parte. E o versículo 10 também vai nos dizer assim ainda: pois já vós tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Ou seja, o texto está nos mostrando que a igreja de Filipos tentou ajudar o apóstolo Paulo em outras ocasiões, mas eles não conseguiram, eles não tiveram oportunidade. A Bíblia não nos diz do porquê eles tentaram ajudar Paulo com dinheiro, mas não conseguiu. Mas dentro da palavra de Deus nós podemos ver, ou pelo menos ter três motivos pelo qual eles tentaram ajudar Paulo, mas eles não conseguiram. O primeiro motivo era a distância geográfica. Da igreja de Filipos até a prisão onde o apóstolo Paulo estava, tinha cerca de 1.300 quilômetros, ou seja, demorava muito para se chegar até lá. Seja de cavalo, demoraria muito para chegar. Mesmo se eles fossem de navio, também demoraria para chegar. Fora que existiam os assaltantes da estrada, existiam os assaltantes marítimos, então complicava bastante, né? Então era uma distância muito longa. E Paulo ele não tinha Pix, né? Não tinha um CPF, aí ele vai fazer o Pix para ele. Então é a situação geográfica. Um motivo pelo qual nós podemos ver que a igreja teve dificuldades para ajudar Paulo outras vezes era a falta de comunicação. Naquele tempo a comunicação ela não era como nós temos a nossa comunicação hoje, né? Vamos supor, se eu for lá para o Japão e ligar, vamos supor, eu ligo para o pastor Vanderlei lá do Japão, ele me atendeu, eu falo: pastor, eu estou no Japão, tá? O pastor fala: manda a localização, eu mando a localização, estou lá na Liberdade, né? Lá no Centrão, estou no Japão. Né? Mas lá naquela época eles não tinham essa facilidade de comunicação, no mundo antigo não era assim. Fora que, quando Paulo ele foi preso, ele passou por diversos lugares, até a igreja saber o local exato onde ele estava, indo de boca a boca. Então foi uma coisa bem difícil, a falta de comunicação. E o terceiro motivo pelo qual eles puderam ajudar Paulo e não conseguiram, era a falta de uma pessoa corajosa. Como eu falei, era uma distância longa, estaria carregando dinheiro, estaria carregando valores, então precisava de uma pessoa corajosa para passar por todos os perrengues ali e conseguir chegar até Paulo. E o escolhido foi Epafrodito. Ele honrou essa missão que foi dada para ele, ao ponto de Paulo ele dizer para a igreja: olha, quando Epafrodito for com vocês, honrem a ele, porque ele quase morreu ao ser enviado aqui até mim e me ajudar a me sustentar, né, nesse ministério. Mas, irmãos, antes de nós irmos para o versículo 11, eu quero tirar duas lições aqui do versículo 10. Até que você pode colocar para a sua imagem, para a gente. O versículo 10, ele tem essa palavra que é reviver. Essa palavra reviver, está vendo que tem uma árvore aqui, acho que dá para vocês verem, e tem uma escrita, né? Eu não vou ler aqui porque meu filho está enferrujado, mas eu deixei aqui para vocês verem. A raiz dessa palavra reviver é essa aqui, o original dela está no grego, está na raiz da árvore. E o significado dessa palavra aqui, ela tem uma conotação, ela traz um sentido de frutos e também traz um sentido de ramificações. Ali onde está escrito Filipenses, uma seta azul tem um galho, não sei se dá para chegar direitinho, e aqui tem um fruto para Paulo. Essa palavra reviver é essa aqui. Para Paulo, essa oferta serviu como fruto, como a gente pode ver pelas imagens. E para os filipenses, essa oferta serviu como ramos. Ou seja, o ramo, quando a gente pensa nessa árvore, ele é necessário, ele é vital para segurar o fruto, ele é necessário para segurar as folhas, ele é necessário para segurar as flores.
Quando a igreja enviou o dinheiro para Paulo, era como se essa oferta fosse ramos, e para Paulo essa oferta para ele teve uma intenção como se fosse fruto, serviu como fruto para o seu sustento. Então assim, é como se a igreja estivesse falando assim para ele, através desses recursos: olha, eu não posso ir até onde você está, mas eu sou o seu parceiro na obra. Eu sei que, não sei como está a sua perspectiva dentro desse sofrimento, né, mas essa oferta é a nossa gratidão, é a nossa generosidade, é a nossa amabilidade por vocês. Então assim, quando a igreja enviou o dinheiro para Paulo, serviu para sustentar o fruto, porque para Paulo serviu para produzir alegria, produziu alegria na sua vida, produziu lembrança do Senhor. Esse é o fruto que serviu para Paulo. Quando a nossa doação na casa do Senhor, quando nós doamos na casa do Senhor, dependendo de como está o nosso estado, nós doamos como se fosse a igreja de Filipenses, como ramos, porque muitas das vezes a oferta que nós damos aqui é ramificações, é extensão da igreja. Então é para ter a igreja adornada, muitas das vezes serve para ajudar a sustentar o irmão, às vezes serve para uma ajuda de custo. Então são os ramos. E para os irmãos que estão sendo ajudados, serve como frutos, porque eles estão alegres pelo cuidado da igreja. Eles estão alegres, às vezes, por ter uma conta paga, estão alegres porque através do dinheiro recebido conseguiu comprar uma cesta básica, ou através da cesta básica que foram doadas, serviu para como frutos, como serviu para o apóstolo Paulo. Então essa oferta ela refletiu como se eles tivessem um coração, a igreja de Filipos tivesse um coração desapegado das coisas dessa terra e um coração apegado nas coisas do céu, porque eles não estavam preocupados com valores, eles estavam preocupados com frutos da vida do apóstolo Paulo. Então nesse momento eles estavam ajuntando tesouros do céu. Por isso que a Bíblia ela nos ensina que Deus ele se agrada daqueles que doam, daqueles que contribuem com alegria. Então, quando você ajuda uma pessoa com cesta básica, isso produz frutos, né? Enquanto nós ajudamos financeiramente conforme as nossas possibilidades, produz frutos na vida dos outros, e muitas das vezes nós não sabemos, né? E nós estamos sendo ramos na vida de outras pessoas. E uma outra lição que nós podemos tirar desse versículo 10, não sei se vocês lembram, há uns 2 ou 3 anos atrás, aproximadamente, estava correndo várias notícias, mas muitas notícias mesmo, decorrentes assim, uma atrás da outra, de vários homens de Deus, vários pastores que estavam morrendo simplesmente porque eles estavam se sentindo solitários dentro do seu ministério. A gente sabe que o chamado pastoral é uma coisa que é solitária, porque às vezes é igual viver na saúde, né? Ajuda tanto as pessoas, muitas vezes fica exposta ali diante de vários problemas e precisa ter aquele ânimo, sempre para estar aconselhando e tal, né? Aquela pegada para ajudar outras pessoas, mas às vezes eles mesmos estão entristecidos por dentro. E por ser um chamado solitário, muitos pastores não chegaram nem a passar pelo padrão FIFA de um pastor, né? Que é ficar gordinho, barrigudinho, carequinha, né? E morreram cedo. E aqui o apóstolo Paulo, na sua tristeza, nesse versículo 10, ele mostra que através dessa oferta as pessoas, ele foi lembrado pela igreja dos Filipenses. Aquelas ofertas serviram para trazer alegria e lembrança. Então assim, muitos pastores morreram porque se sentiram esquecidos. E a igreja ajudou a Paulo e ele se sentiu lembrado. Então assim, por isso que eu falei no começo que uma lembrança em forma de gesto faz total diferença na vida de uma pessoa. E às vezes não é nem questão de dinheiro, às vezes é questão de mensagem, às vezes é uma questão de uma ligação, porque esse gesto pode fazer diferença na vida dos homens e das mulheres de Deus. Porque uma hora nós estamos como ramos, né? Estamos ajudando, estamos felizes, estamos sustentando os outros. Mas uma hora nós estamos como fruto, precisamos ser sustentados, nós não sabemos. E uma mensagem faz total diferença. E aí, essa oferta foi necessária para Paulo continuar no seu ministério. E ainda ele escreveu. Quando nós chegamos aqui no versículo 11, ele fala assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Esse versículo 11 aqui, quando Paulo ele fala isso, ele não está tendo uma falsa modéstia, quando ele diz assim, não estou passando necessidade, não digo isso por necessidade, tipo assim, eu não estou precisando do seu dinheiro, não estou passando fome, não estou passando frio, não estou tendo necessidades. Não, Paulo não está tendo uma falsa modéstia.
A partir daí, ele vai entrar num ponto onde ele vai começar a explicar onde está a fonte do seu contentamento em todas as circunstâncias. Ele estava tão enraizado com Cristo, e quando ele diz esse versículo 11 aqui, ele diz tamanha sobriedade que ele poderia passar por tudo aquilo que fosse, que ele estaria contente em Deus, tendo ou não tendo, Então assim, ele falou, eu já aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho. Eu não estou dizendo isso que achar contentamento em Deus não é estar isento de pedir ajuda, Tipo assim, a Bíblia nos ensina a comunicar com os santos nas vossas necessidades. Também não estou dizendo, para quando nós passamos necessidades, estamos passivos, esperando chover um por do céu. Não, nós precisamos correr atrás do nosso. Mas estou mostrando aqui, o versículo nos mostra que o apóstolo Paulo nos ensinou, ele estava tão enraizado com Cristo que ele achou contentamento independente se a situação estava boa ou se a situação estava ruim para ele. Então assim, não passe aperto sozinho, pede ajuda. É financeiro, converse com um homem ou uma mulher de Deus que você sabe que tem uma condição ali que pode te ajudar, Essa pessoa com certeza vai te ajudar. Em nome de Jesus, não passe aperto sozinho. Converse com a igreja, comunique com os santos nas vossas necessidades. E isso nós podemos até pegar esse versículo assim e lembrar daquela oração de Salomão, e essa oração pode ser as nossas orações diárias. Nós podemos falar assim para Deus: Deus, não me dá muito, para que eu venha me ensoberbecer, achar que eu sou o cara, achar que eu sou a moça, que eu posso, achar que eu consegui conquistar as coisas com a força do meu braço. Me dá o suficiente, me dá o pão de cada dia. E também nós podemos falar para Deus: Senhor, também não me dá pouco, para que eu não venha passar necessidade, para que eu não venha pedir, porque dar é melhor do que receber, para que eu não venha roubar. Senhor, me dá o pão de cada dia. Contentamento. Quando nós vamos para o versículo 12, Paulo diz assim: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, como a ter abundância, como padecer necessidades. O versículo 12, irmãos, ele é um versículo que é muito, mas um versículo muito rico mesmo, porque ele fala de várias coisas aqui ao mesmo tempo, Os pregadores textuais, os pregadores temáticos. O versículo 12 ele fala de muitas coisas aqui que traz explicações extensas aqui. Mas para a gente resumir essa parte aqui, ele fala assim: sei estar abatido. Você pode colocar a próxima imagem para a gente, Patrick? Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Essa imagem é autoexplicativa, Não me explica. Abatido. Sabe quando se compõe? Sabe quando uma árvore ela é cortada e essa árvore ela cai no chão? Essa árvore ela é abatida. Mas quando se refere a uma pessoa, se refere a uma pessoa que ela perdeu o ânimo, se refere a uma pessoa que perdeu a força, se refere a uma pessoa que perdeu as energias, ao ponto das circunstâncias ali conseguir formosear o seu rosto ali, deixar a pessoa triste, deixar a pessoa abatida, cabisbaixa, cansada, com semblante de caída. Sabe aqueles períodos onde as decepções elas nos atingem de tal forma que nos entristecem, nós ficamos abatidos? Estar abatido, irmãos, não significa que nós perdemos a guerra. Estar abatido não significa que nós perdemos a luta. Significa apenas que nós precisamos de um cuidado por um momento, E quando nós vencemos o abatimento, significa que nós passamos por um período ali de estabilidade emocional. Paulo ele diz no versículo 12: sei estar abatido. Paulo também passou por abatimentos. Ele diz também: sei ter abundância. Pode passar a próxima imagem também? Meu Deus. Ele diz: sei ter abundância. Ter abundância é viver uma vida como aquela, não é viver aquela vida igual aquelas passagens do rico lá que eles depositaram daquilo que eles sobejavam no ofertório. Não, ter uma vida abundância é ter uma certa fartura. E a fartura que eu digo aqui não é sentir necessidade daquilo que é comum, daquilo que é necessário para viver.
viver uma vida abundante, é ter como se comer, é ter o que vestir ali. Viver uma vida abundante, ter abundância, é ter qualidade de vida, né? Então é estar suprido em todas as áreas, é ter condições boas, tanto para você e ter condições de compartilhar com o outro, porque você não vai passar por necessidade. E isso é viver a abundância, é viver na qualidade de ramos. Mas Paulo, ele também teve seus momentos aí, passou pelos abatimentos, mas ele também teve seus momentos abundantes ali. Ser abundante é entender que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Não vai faltar saúde para trabalhar, não vai faltar sabedoria para administrar os recursos, não vai faltar Deus em nada. Ele vai dizer também, no versículo 12, ele diz: em toda a maneira e em todas as coisas eu estou instruído. Ou seja, mediante a falta de ter alguma coisa e mediante a ter alguma coisa, Paulo, ele achou contentamento em Deus, ele estava instruído em qualquer situação. Eu não entendo, irmãos, eu não estou dizendo que quando Paulo estava passando por uma situação ruim, ele não sofreu porque ele estava passando por uma situação ruim. Eu não estou dizendo que quando a situação para ele estava boa, ele não desfrutou daquilo que era bom, do seu momento bom, mas ele achou contentamento em Deus. Eu estava vendo que uma pessoa contente é uma pessoa que desfruta de um dos frutos do Espírito mais difíceis que nós temos na palavra de Deus, que é o domínio próprio. Uma pessoa contente é uma pessoa que tem domínio próprio. Por quê? Porque não se deixa ser levado pelas circunstâncias. Ela pode estar boa, tá certo, estou com Cristo. Está ruim, tá certo, também estou com Cristo. Porque às vezes a gente pensa que o domínio próprio é apenas para a gente dominar os nossos instintos carnais, né, os nossos instintos primitivos. Mas não, o domínio próprio também é ser uma pessoa achar contentamento em Deus. O versículo 12 também continua dizendo: tanto a ter fartura. A próxima imagem, né? Agora sim. Bom, eu tive que compartilhar isso aí. Esse cara deve ter uma inspiração grande para fazer isso aí. Paulo diz: tanto a ter fartura. Agora sim, Paulo está falando de abundância no sentido de ter muito mais além do que uma qualidade de vida. Enquanto ser uma pessoa abundante é ter essa qualidade de vida, uma pessoa tem fartura é ter mais do que o suficiente, é ter mais do que ter a abastança, né? Eu estava lendo um tempo atrás o livro de Esther e eu me deparei com Esther no capítulo 1, versículo 1 ao 9. Irmãos, eu não vou pedir para voltar aí, mas quando a gente ler aquela parte de Esther, capítulo 1, versículo 1 ao 9, vocês vão ver o que é fartura, ostentação de verdade. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá depois. Ter fartura é ter a mesa cheia, é ter diversas opções sempre, é ter segurança financeira, é ter várias posses, é ter bens, é ter uma variedade ampla de várias escolhas, mediante a qualquer cenário. A crise política está ruim, está bem, a economia está boa, está bem, tá, a economia está ruim, a pessoa também está boa, ter abundância. Eu também escolhi essa imagem só porque ela é engraçada também, mas também para abrir um parênteses, né, para falar a minha experiência no retiro dos Valores Irmãos. O retiro dos Valores, para mim, eu vivi uma coisa que eu nunca vivi na minha vida como um cristão e como homem, sério mesmo. Foi uma experiência totalmente diferente de tudo que eu já vivi, assim, uma experiência com Deus. Fazia tempo que eu não ria de verdade, assim, daquele jeito. Fazia tempo que eu não chorava, assim, me derramava aos pés do Senhor. Fazia tempo que eu não ficava sensível à presença de Deus como foi naquele retiro. Foi, cara, totalmente diferente, assim. Então, os homens que estão aqui, né, e as mulheres que têm os seus homens que não foram a esse retiro, no próximo, convide, chame eles, né? Eu pensei assim comigo a primeira vez, eu falei, poxa, mano, vou ter que pagar 500 conto, né? É uma grana que vai, nosso dinheiro é suado. Depois que terminou o retiro, eu pensei, eu investi 500 reais, eu não paguei, eu investi, foi uma coisa sobrenatural, valeu muito a pena, aliás, gente. Glórias a Deus. Né? Talvez quem pode dar um testemunho melhor, talvez seja a minha esposa, né? Após o retiro do Novo Jonas. Então assim, então Paulo ele diz, tanto, ele falou também que sabia passar por fartura.
Ele diz também como manter fome. Pode botar a próxima imagem pra gente, Patrick? Da mesma forma que... Acabou! Comeu tudo. Alguém comeu isso aí. Da mesma forma que Paulo ele teve fartura, o dia ele teve fome. Então ele também passou por momentos na sua vida que ele ficou privado de alimento. Ele também passou momentos na sua vida que ele já deixou de receber os nutrientes necessários para o seu corpo. Um dia o apóstolo Paulo também já acordou com o estômago roncando. Ele já se sentiu desconfortável em algumas situações. E da mesma forma que aconteceu com o apóstolo Paulo, às vezes está acontecendo com a gente também, né? Porque a nossa vida é uma montanha russa. Às vezes a coisa está na hora, está boa, está legal, né? E a gente está lá em cima, mas às vezes a coisa está difícil. Faz parte da vida. Paulo passou com tudo isso e achou contentamento em Cristo. Então a fonte, o segredo está em Cristo, está em Deus, está em Jesus. E quando nós olhamos esse conjunto, do versículo 11 ao versículo 12, o apóstolo Paulo quer nos ensinar que aprender o segredo do contentamento, que é estando verdadeiramente com Jesus, independentemente da situação, se ela está boa ou se ela está ruim. Ele deixou esses versículos 11 e 12 de Filipenses no capítulo 4 para nós sempre batermos lá e tirar o ensinamento e lembrar: contentamento em Deus, contentamento em Deus, contentamento em Cristo. Glórias a Deus. Versículo 11 e 12. Quando a coisa estiver difícil, apertada, vai lá, Filipenses 4, 11 e 12. Por isso que as palavras de graça, as palavras de gratidão, ela precisa ser cotidiana na nossa boca, precisa ser cotidiana nos nossos lábios. Nos estudos passados, né, o pastor Afonso Correia trouxe ali o estudo sobre a mente. Ele mostrou para nós que o apóstolo Paulo ele falou quais são as coisas, as palavras que devem ocupar a nossa mente, né? As boas palavras, tudo aquilo que é de boa fama, né? Boa índole, essas coisas. E agora Paulo está falando para o corpo agora, ele está falando assim, que achou contentamento em Deus, porque a Bíblia nos ensina que todas as coisas elas cooperam, elas contribuem para aqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu decreto, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Jesus ele nos ensina, os seus evangelhos, a não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Ele fala assim, olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo, não trabalham, não secam, não fiam, e o Senhor é quem as alimenta. E o Senhor é quem a sustenta. Ele fala, olha para os lírios dos campos, olha para as flores aí. Está vendo isso? Nem Salomão em toda a sua glória, nem Salomão com todo o seu resplendor se vestiu tão bem como elas. Vocês não valem mais do que flores? Vocês não valem mais do que pássaros? Homens e mulheres de pequenas fé. Jesus nos ensina que Ele está cuidando da nossa vida, daquilo que é necessário. Então, se Deus ele prover, irmãos, Ele é Deus. Mas se Ele não prover, Ele também continua sendo Deus. Deus seja louvado. Talvez, quando Deus ele não prover algo para a nossa vida, aquilo que nós esperamos, é que Ele quer que nós venhamos encontrar esse contentamento nele, aprender a passar feliz, mesmo que às vezes passa na verdade abatido, né? Mas achar esse contentamento nele, porque é Ele que nos sustenta. Louvado seja Deus. E ele finaliza para a gente com o versículo 13, dizendo assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode colocar a próxima imagem para a gente. Eu sei que essa imagem é uma imagem que ela é usada em vários lugares, né? Como por exemplo, coloquei um busco ali, que acho que você já deve ter visto, né? Algum carro escrito isso sei lá, na parte traseira ali. Essa frase ela é muito usada como slogan, essa frase é muito usada, enviada assim pelo WhatsApp. Só que muitas das vezes é uma frase que é muito mal interpretada, porque às vezes as pessoas quando mandam esse versículo para as outras, mandam no sentido de autossuficiência, tipo assim, eu posso todas as coisas em Deus, né? Deus está me ajudando e tal, sabe aquela mentalidade de triunfo, aquela mentalidade de conquista. Mas na verdade, Paulo está dizendo para a igreja que ele conseguia se adaptar quando ele passava pela qualquer necessidade ou quando ele passava pelo momento de abastança. Ele sabia se adaptar com Deus, ele podia todas as coisas em Deus. Não que ele podia todas as coisas não com a força do seu próprio braço, como nós vemos assim, por exemplo, na frase desse golzinho aí. Então assim, ele não está dizendo essas coisas, está dizendo que ele está se referindo a encontrar força e sustento em permanecer em Deus em todas as circunstâncias.
Então não é uma declaração de autossuficiência, é uma declaração de dependência. A suficiência, a força, ela vem de Deus, não vem do homem, não vem da força do nosso braço. Então, se nós temos a nossa família até hoje, não foi a força do nosso braço, foi porque Deus nos sustentou. Nós podemos todas as forças naquele que nos fortalece. Se nós temos o nosso trabalho, é porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se nós temos algum ministério, é porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se nós estamos vivos, é porque nós podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, assim, Glória a Deus. Nós podemos ver então um pouco sobre contentamento, um pouco sobre reciprocidade. Mais alguém aqui não curte essa ideia de cobrar para pregar, não curte essa ideia de receber dinheiros para dentro da igreja? Porque é normal, tá, irmãos? Eu respeito as opiniões também, eu também tenho os meus pontos assim, mas tem alguém que é contra isso? Pode falar, moça, não tem problema. Eu acho que se o cara estabelecer um valor para cobrar, eu não aceitaria não. Mas se ele colocar à disposição da igreja uma oferta, eu já vejo com bons olhos. Agora, eu cobro 20 mil e vou cobrar, isso me soa bem mal, assim, porque de repente a igreja não tem nem a condição, tira de alguma coisa para poder trazer o pregador, e de repente a mensagem nem é tão do céu assim. Se depender de mim, não prega aqui, se cobrar. Ajuda de custo, sim, para combustível, o cara comer uma pizza com a família no final do culto. Mas se cobrar, ele não prega aqui. Também eu sou dessas linhas também, que eu não acho certo uma pessoa cobrar para pregar, né? A gente recebeu o evangelho de graça, né? De graça. Mas, como eu falei, a Bíblia tem alguns versículos que mostram homens e mulheres de Deus que são sustentados pela igreja, né? Os missionários que saem aí pelo mundo afora precisam de recursos para sobreviver. Então é uma coisa que é lícita, tá bom? Dentro da palavra de Deus, quando é usada de uma maneira certa, tá bom? Bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Então esse foi o estudo de hoje, tá bom? As palmas lindas ao Senhor.